Estamos de volta com o Onconecta, o podcast da área de oncologia da Eurofarma. Eu sou a Fernanda Faveron e estou aqui com o Dr. Bruno Benigno, urologista, oncologista. Fizemos um primeiro bate-papo falando da importância do Novembro Azul, dessa conscientização da saúde masculina. E vamos continuar aqui o nosso papo, né, doutor? Parte Seja 2. muito bem-vindo Obrigado, novamente. obrigado, Fernanda. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Ah, obrigada, doutor. Bom, falamos como começa, o que fazer, e agora eu queria que você falasse um pouco do tratamento. O paciente foi diagnosticado com câncer de próstata. Quais são os próximos passos? Perfeito. Então, como você mesmo pontuou, a primeira parte a gente falou muito nesse rastreamento, né, prevenção e tudo mais, mas agora esse homem tem diagnóstico, né? Então, a primeira coisa, eu acho que é o acolhimento aí desse paciente, né? Então, chegar a explicar para ele que o câncer não é uma sentença de morte e muitas das vezes ele não tem sintoma. Então, explicar, olha, muitas das vezes a próstata está doente, mas ele não está doente. E aí, três coisas são importantes nessa avaliação. Primeiro, o paciente. Então, histórico, idade, comorbidades, outras questões de saúde. Então, às vezes, ele está fazendo um tratamento pulmonar, ele está tomando medicações anticoagulantes, é um paciente que já teve um infarto, já teve uma angina, é um paciente acamado ou é um paciente jovem ativo. Então, entender com quem a gente está falando, em qual momento da vida esse paciente está. Se ele é um jovem de 45 anos que não tem filhos e está preocupado em fertilidade, ou se ele é um homem de 85 anos aposentado que só quer viver mais alguns anos com qualidade. Então, contextualizar no paciente. O segundo ponto é olhar para a biópsia. Na biópsia, a gente vai ter muitas informações importantes, mas a mais importante delas é a agressividade, que é dada por uma escala chamada Gleason, que vai de 2 a 10, o 10 é mais agressivo. Então, isso diz para a gente a velocidade com que a doença cresce. Mas isso não basta, existe um terceiro pilar, que é saber o estágio da doença, que a gente chama de estadiamento. Existem 4 estágios. O estágio 1, a doença está só dentro da próstata, a chance de cura é muito alta. E geralmente a gente trata com a cirurgia. Estágio 2, a doença está na próstata, mas já rompeu ali a cápsula dela, mas está na próstata, né? Tratamento geralmente é a cirurgia com ou sem a radioterapia. Estágio 3, a doença já espalhou um pouquinho, mas está ainda perto da próstata, nos gânglios. Então, imagina como se fosse numa mulher que teve um câncer de mama, por Uhum, exemplo, e a doença foi para a axila. sim. Ela está próximo, mas não foi para os ossos. E o estágio 4 é o estágio em que a doença é disseminada, ela tem a metástase. O que que é a metástase? É quando uma célula cancerígena ela circula no sangue e se implanta num outro órgão, que não tem nada a ver com o órgão original, que é a próstata. Nesse estágio 4, a gente ainda não consegue curar a doença, mas hoje a gente consegue controlar. Então, basicamente, isso é o que acontece depois do diagnóstico, né? E quais são os tratamentos? Então, assim, a pessoa descobriu que tem câncer de próstata. A cirurgia de retirada, ela é obrigatória? Não necessariamente. Você sabe que, lembra que eu falei que o segundo pilar dessa equação é avaliar a agressividade do câncer? Então, eu vou colocar 2 cenários. Um cenário é um paciente que tem um câncer de baixíssima agressividade, o menos agressivo nessa escala. E esse paciente, quando a doença é muito pequena, o PSA muito baixo, ele pode até não retirar a próstata, fazer um protocolo chamado vigilância ativa. Isso nasceu no Canadá, 18 anos atrás, que eles perceberam que homens idosos mais de 80 anos que descobriam esse tipo de câncer, eles nunca morriam da doença, eles morriam de outra causa. E eles pensaram, bom, se tem uma turma que não morre da doença, e se eu descobrir essa mesma doença no homem jovem, será que eu também posso acompanhar? Então a resposta é sim. Então, se o câncer é de baixa agressividade, eu tenho vários pacientes que têm 50, 55, 60 anos, têm câncer de próstata e eu faço um protocolo de. Não sou eu, né? A Sim, sociedade sim. recomenda, faz um protocolo chama vigilância ativa. Então, ele volta a cada 3 meses com PSA, a gente repete a biópsia uma vez e uma vez por ano vai fazer uma ressonância. E caso a doença cresça, a gente vai chamá-lo e dizer: olha, agora não é mais possível o acompanhamento, você vai precisar de tratamento. E aí a gente vai escolher entre cirurgia ou a radioterapia. A quimioterapia, ela só é feita para casos em que há metástase de grande volume, e nem todos os casos de metástase. Eu diria, se eu tivesse aqui 100 pacientes com metástases, talvez 30 só desses 100 pacientes com metástases precisariam fazer quimioterapia. Ela não é usada em todos os casos, Tá. tá? E nesses pacientes que é só o acompanhamento para ver se como que vai a evolução do câncer, e não toma nenhum remédio, o que que o senhor prescreve? Bom, são dois momentos, né? O primeiro momento é quando ele ainda não foi tratado. Nesse momento, o paciente ainda está com seus hábitos
de como ele chegou. Sim. Então a gente tenta fazer literalmente o que dá, né? Então melhora um pouco a qualidade do sono, tira um pouquinho o carboidrato, chama um endócrino se precisar para controlar a glicemia, uma alimentação mais laxativa, mais fibra, tenta mexer no que a gente consegue nesse primeiro momento para preparar o paciente para o tratamento, né? E uma vez que ele é tratado e que ele entra na fase que a gente chama de controle de cura, aí mais do que nunca é importante a gente mudar hábitos de vida, o que a gente conseguir, porque lembra, aquele organismo que propiciou o surgimento do câncer, se eu não mudo o ambiente, Exato, vai. né, então seria muito simplista pensar que tirei o câncer e está tudo resolvido. Não, a gente tem que cuidar do ambiente que propiciou o surgimento da doença. E aí que entra a individualização, né? Tem pacientes que são muito resistentes na questão alimentar, tem pacientes que precisam primeiro passar por essa avaliação do sono, foi o que a gente falou na consulta passada. Mas o que está comprovado, inclusive no meu consultório, a gente aplica um guia alimentar que foi publicado pela Universidade da Califórnia, né, no campus de São Francisco. Então, eles fizeram um estudo populacional e viram que tipos de alimentos na dieta e na proporção diminuíam o risco de recidiva, de retorno do câncer. Mas o que tem nessa alimentação? Primeiro, antioxidantes. No final das contas, isso. Os alimentos primos do brócolis, que são chamados de crucíferos, são ricos em antioxidantes, né? Então a gente tem o couve-flor, tem o brócolis, tem vários, né? Aí também Tem as frutas vermelhas as frutas também, né? Eu vermelhas. acho que seria importante a gente até nomear um pouco Uhum. disso para as pessoas que estão Sim, assistindo e que querem ter uma qualidade de vida sim, melhor, né? Que é importante. muito Eu importante. imagino que você vai falar da redução do carboidrato, do açúcar, que a gente sabe que é muito prejudicial à saúde, né? Exatamente, eu falo, ó, nosso corpo é uma barra de metal, é basicamente isso, você nasce com uma barra de metal brilhando assim, ó, novinha, novinha. E com o passar dos anos, ela vai sofrendo o efeito da oxidação. Quando você tá velhinho, essa barra de metal tá toda enferrujada, toda torta. Sofreu o efeito da gravidade, sofreu o efeito da oxidação. O corpo é exatamente igual. Quanto mais rápido você oxida o seu corpo, mais você vai acelerar o processo de envelhecimento. E o câncer vem nessa esteira. Então, não é que comer um brócolis vai evitar o câncer, Sim, né? aham. Obviamente, ninguém está nem entendendo isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que um estilo alimentar que Sim. combate esses radicais livres, esses agentes oxidantes, eles vão funcionar como um freio desse processo de envelhecimento, que é inevitável. Todos nós vamos envelhecer, obviamente, mas quando você tem a força que tenta desacelerar esse processo, isso vai te ajudar no combate ao câncer e outras doenças cardiovasculares também. Então, esse é o jogo. E a pergunta que esses pesquisadores tentaram responder é: quais são esses alimentos que têm mais poder antioxidante? Então, a gente extrapola isso e diz: ora, se isso aqui é antioxidante, logo vai me ajudar também na questão do câncer. Então, é muito importante a questão alimentar, né? Eu bato muito isso com meus pacientes. Eu tenho assim a felicidade de ter um time, né, nutricionista, fisioterapeuta e tudo, mas eu sei que isso não é a realidade. Enfim, tem a questão do contexto de saúde, mas independente de você ter o seu médico que tem tudo isso no mesmo lugar, isso não impede do paciente buscar montar o time dele, né? Exato. Né? Monta o seu É próprio muito time, né? importante, né, você ter essa. Os seus profissionais ali de Exato. confiança, né? Então acho que esse é o caminho. Então, os pilares, né? Quando a pessoa não tem a indicação de fazer uma químio ainda, mas tem que fazer um controle da doença. Então, primeiro lugar, alimentação. Então, aumento de antioxidantes, diminuição de carboidratos, açúcares, álcool, eu imagino também. Alimentos processados, embutidos, enlatados, gorduras saturadas também. Então, tudo isso a gente tem que evitar. Tudo que vai aumentar a quantidade de radical livre no corpo. Alimentação, segundo pilar. Cuidar da saúde do intestino também, né? Que tá Isso é junto. muito importante. Dizem que o intestino é o nosso segundo E cérebro, é né? mesmo, viu? Eu formei, eu tenho 20 anos, vou fazendo 20 anos de formado, e eu sou ainda da geração. Inclusive, eu vi que o senhor se formou em São José do Rio Preto. Eu fiz Minha cidade sua cidade natal, natal, sou lá de Rio eu Preto. adoro Rio Preto. Eu casei em Rio Preto, minha esposa é de Rio Jura? Preto, Olha só eu que adoro aquela bacana. cidade. Rio Pretense é gente É boa. Rio Pretense é gente boa, terra maravilhosa. Eu falo que só sai de São Paulo para morar em Rio Preto. É isso aí. É isso aí. Mas essa mudança de estilo de vida, ela é muito importante. Então, você trazer esse paciente para um estado metabólico menos inflamatório. E voltando para o gancho do intestino, eu estava falando que eu formei há 20 anos e eu aprendi na faculdade. O que faz o intestino? O intestino faz a digestão, começa na boca, quebra as proteínas, quebra aquela, assim, básico.
Mas a gente sabe que o intestino é a maior superfície de contato que nós temos com o meio externo. Olha o que eu tô parece um paradoxo, né. Se você pegar o intestino e você pudesse esticar a superfície do intestino, esticar Sim, sim. completamente, a gente tá falando de quase, Metros, né? um campo de futebol e meio. Uou! Um campo Caramba, eu não tinha essa é. essa proporção. É, se você pudesse esticar a superfície, porque o intestino ele não é liso por dentro, ele tem uma Sim. coisa chamada vilosidades, então Aham. ele é como se fosse uma anêmona. Então se você ampliar no microscópio, a superfície de contato do intestino é maior do que a superfície de contato da pele, que você tem com a pele. Sim, sim. Então você imagina, é uma alta superfície de contato, é uma barreira que é colonizada por bactérias e ali tem o sistema imunológico. Então a gente ainda entende muito pouco, a gente sabe muito mais de Marte do que sabe sobre o intestino. Uhum. Então, acho que a próxima eu acho que a próximo salto de Da qualidade qualidade de de vida, de o ser longevidade, eu né. acho que a gente vai conseguir romper a barreira dos 100 anos com saúde, quando a gente conseguir entender melhor como o intestino funciona. Aí vai ser o próximo salto. A gente teve o salto da penicilina lá, que aumentou a Sim. expectativa de vida, e aí eu acho que o próximo salto vai ser quando a gente olhar para o intestino e falar: olha, esse indivíduo aqui tem um intestino assim, assim, assado, mas está caminhando, está caminhando. A gente já soube muito menos do que era no passado. Não era nem assunto na consulta Sim, isso. é, Não era nem exato. assunto. E hoje, Eu acho que até o aumento do câncer, né, de intestino, de colo, né, mama, próstata. o pessoal vem falando um pouquinho mais da saúde do Ah, eu intestino, vejo no né. meu consultório a quantidade de pacientes que eu não sei, aí tem um viés também, as pessoas estão se cuidando mais, ou a gente está diagnosticando mais Sim, cedo, pode ser isso, pode ser só um também. viés de publicação, né, as pessoas chegam mais cedo no médico, ou de fato elas estão desenvolvendo a doença mais cedo. Mas o fato é que hoje, quando eu vejo uma pessoa de 45, menos de 50 anos com câncer de próstata, já não tem o mesmo espanto do que eu tinha 10 anos atrás, que era uma coisa assim, ó, um paciente no ano. Hoje não, esse ano eu já devo ter operado uns 12 pacientes com menos de 50 anos de câncer de próstata. Então, assim, será que é só porque a gente está descobrindo antes? Não sabemos. Será que é, será que é a alimentação? Será que é o estilo de vida? Eu acho que é um pouco de tudo. Estamos Sim, com rastreando mais certeza. e a vida está mais acelerada também, né? Então Tá. pilares, São pilares. alimentação, cuidado com o intestino, Bom, a atividade física? atividade física, sem dúvida, vida social também, a válvulas de escape. Então, às vezes você tem. Que envolve também saúde mental aí É, também, exatamente, né? a saúde mental. Porque você tem pessoas, eu tenho pacientes que são atletas, Uhum. Ironman, magro, se cuida. Assim, você olha e fala assim: não, você não era para ter câncer de próstata. Mas quando você vai, vira a página 2 e você vê a saúde mental, talvez, o nível de estresse, o nível de cobrança, né? eh, aquela competitividade, o nível de cortisol alto, tá sempre. Então, assim, mas aí eu não tenho ninguém tem essa receita, né, a gente tem que viver para tentar encontrar nosso balanço, acho que é uma busca constante, mas o fato de ter esse estilo de vida totalmente saudável, fisicamente falando, a gente não pode negligenciar também o lado da saúde mental, importantíssimo. E eu acho que aí resume um pouquinho da importância de uma equipe multidisciplinar, né, de estar ali acompanhando todo o tratamento do paciente, né, doutor? É, são momentos em que a equipe multidisciplinar ela vai mudando a equipe multidisciplinar no começo. Eu percebo que no início, eu preciso muito mais de um apoio geralmente além do urológico, Sim. psicológico e nutricional. No início eu preciso muito disso, logo na recepção da notícia. Passada essa fase da orientação nutricional, a gente vai preparar o paciente para o tratamento, então eu já vou precisar estar ali de um cardiologista para fazer um preparo e um acompanhamento. Depois o cardiologista sai um pouquinho de cena, porque Uhum. não precisa todo 3 em 3 meses. E aí a gente entra para outra, que é o lifestyle. Aí entra a figura do educador físico, aí entra a figura da nutricionista também de novo para ajudar nesse segmento. Então, quando a gente fala em equipe multi, não quer dizer que o paciente vai passar em 7 profissionais ao mesmo tempo. Na verdade, é uma esteira, é uma Uhum. jornada, Sim. né? E que lá na frente, depois que já perdeu 15 quilos, controlou o diabetes, não vai precisar ir no endocrinologista a cada 6 meses, cardiologista a cada 3. Já pode fazer o check-up anual. Então vai mudando. Mas o médico ele precisa realmente ter tempo para conhecer o paciente. Porque senão você vai virar um fast food, né? Vai lá, Sim, câncer de próstata, isso aqui, isso receita aqui, isso pronta, aqui, né? próximo.
Então, assim, sem críticas ao sistema, não é isso que mas eu acho que a qualidade de um atendimento de saúde, quanto mais personalizado ele for, melhor, né. Com certeza. E qual que é o maior mito O que você mito? considera? Eu acho que o mito em termos de tratamento é que, tirou a próstata, acabou a ereção. Acho que esse é um E mito. para o homem acabou É. a vida, né? É, eu acho que esse é um mito, danoso, né, porque quando o homem acredita que tirar a próstata é igual 100% das vezes a perder a ereção, é um mito que às vezes acaba retardando a chegada dele no diagnóstico. Então esse não é uma afirmação correta. Existem pacientes que vão perder a ereção depois do tratamento. Quem são eles? Se ele tem vários fatores de risco: obesidade, diabetes, tabagista, é um paciente que já tem a doença avançada, que já invadiu o nervo da ereção, então esses têm mais risco. Como é que a gente pode diminuir isso? Diagnóstico precoce, equipe cirúrgica experiente, cirurgia robótica ajuda a identificar os nervos da ereção, a condição física do paciente também, fisioterapia no pós-operatório. Então, tem muita coisa hoje que você diminui a taxa de perda de ereção de 90% a 100% na década de 80, e hoje a gente tem taxas de 15%, 10% a 15%, dependendo do paciente. Perda de controle da urina. Antes era 40%, 50% dos homens tinham que usar fralda. Hoje, praticamente, a gente não coloca mais esfíncter artificial, é muito raro. Então, a taxa de incontinência severa é 4%, 5% no máximo, para pacientes que são de alto risco. Então, mudou demais o O tratamento, a medicina tratamento, acho que evoluiu. até mesmo a cirurgia, você falou de cirurgia A robótica, que eu robótica. imagino que seja muito menos invasiva, né? Completamente, né, mais delicada, a manipulação do tecido. Então como a gente falou no primeiro episódio, feliz notícia da Conitec, né, que é a agência que regula os equipamentos que entram e medicamentos que entram no SUS, foi aprovada. Então eu realmente espero que a gente consiga ampliar o acesso. Eu já venho fazendo cirurgia robótica desde 2013, mas basicamente ela estava restrito aqui em São Paulo. Quando eu comecei, em 2013, eram 5 consoles no Brasil. Hoje, 10 anos depois, um pouco mais de 10 anos depois, a gente está em 150 consoles no Brasil. Mas só para você dar uma perspectiva, no mundo são em torno de 13.000 consoles de Uau, cirurgia robótica no mundo. Estados Unidos, 6 a 7.000, nossa, só nos Estados Unidos. sim, E o Brasil chegou agora a 150. Então, como a gente democratiza o acesso também? Então, agora mais concorrência, outros consoles, porque de fato é um avanço para os homens, né, que com lutam contra essa certeza. doença. Então, eu tô animado aí para os próximos anos. Que bom, estamos todos É. animados aqui e felizes com esse bate-papo. E antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para aqueles homens que resistem, têm vergonha, estão com medo, enfim, o que que você pode deixar de Olha, mensagem para eles? bom, olha, a minha mensagem para esses homens é dizer que o tratamento do câncer de próstata ele avançou demais, né, nos últimos 10 anos, né? Esses mitos, esses tabus que nós abordamos aqui, eles não são mais uma sentença de que você vai ter sua vida sexual completamente abalada. A doença é uma doença silenciosa, então desconstrua a ideia de não tenho sintoma, logo não tenho câncer de próstata. Infelizmente não é assim. Uhum, Então, quanto mais precoce for o diagnóstico, melhores são suas chances de passar por esse desafio na vida e seguir produtivo, seguir sua vida normal. Então, acho que essa é a mensagem. Não protele, não deixe para depois. Procure o seu urologista e entenda que o assunto nessa consulta não vai ser só próstata, vai ser saúde masculina. Essa é a minha mensagem principal. Procure o seu urologista. é isso aí. Gente, doutor, Foi, foi um prazer foi rápido. bater esse papo aqui Tô à contigo, disposição, é só me entender chamar que um eu venho. pouco mais. Olha, muito, muito obrigada mesmo, doutor Bruno Benigno. Pessoal, eu espero vocês então no nosso próximo On Conecta com mais um tema super relevante que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.